Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Voltamos ao ritmo normal aqui no canal, o que significa que vocês receberão, em média, uma resenha de um livro diferente por semana. E recomeçamos o nosso canal com o pé direito, fazendo a nossa resenha de Shakespeare. Vamos falar sobre a peça maravilhosa Hamlet, essa tragédia que nós lemos lá na nossa leitura conjunta da Academia Bocó, e que eu percebi que eu não tinha trago nenhuma reflexão aqui de forma aberta para o canal, o que é indesculpável, mas eu peço que vocês me perdoem. Vamos sanar esta grande lacuna de Shakespeare aqui no canal agora. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre Hamlet, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a vida de Shakespeare, pegue o seu vinho, o seu uísque, o seu café, fique bastante à vontade. Hoje eu tô tomando só uma água, porque eu acho que eu vou falar bastante sobre essa peçazinha, e bora lá. Bom, antes de mais nada, como essa é a primeira vez que nós conversamos sobre Shakespeare no canal, quero conversar um pouquinho com vocês sobre a vida de Shakespeare e quero indicar uma biografia maravilhosa, uma biografia excelente, até mesmo para quem não gosta de ler biografias, que é Will in the World, este livro que tem tradução para o português. Salvo engano, sai pela Companhia das Letras, a capa é um pouco diferente, mas pode ficar tranquilo que o conteúdo é o mesmo. Por que essa biografia é boa, mesmo que você não goste de biografias? Porque o Stephen Greenblatt, ele foca nos aspectos da vida do Shakespeare que foram relevantes para a sua obra. Então eu não quero saber com quem o Shakespeare namorou, com quem ele casou, deixou de casar. Eu não quero saber das fofocas da vida privada do Shakespeare. Eu quero saber o que aconteceu ali durante a sua formação que possa ter impactado na escrita da sua obra, e é exatamente isso que ele faz com maestria. E logo nos primeiros capítulos, eu ainda não terminei de ler, eu só li sobre a infância dele, a gente já percebe que o Shakespeare teve uma influência muito forte da educação clássica do período que ele viveu, que foi a Inglaterra elisabetana, exatamente porque a Rainha Elizabeth, ela tinha como princípio que todo mundo, do gari ao alto clérigo ali do seu reinado, deveria saber latim e deveria ter uma formação clássica. Então, ainda que o Shakespeare não fosse de uma família abastada, ainda que o pai dele fosse um funcionário público qualquer, de uma cidadezinha qualquer ali do interior da Inglaterra, ele teve acesso a essa educação de ponta e ele teve acesso à leitura dos grandes clássicos gregos e dos grandes clássicos latinos. E ele teve acesso, inclusive, às interpretações das peças gregas durante o período que ele esteve na escola. E é claro que as partes mais escabrosas, assim, deveriam ser censuradas, mas nada obstante, ele tinha a oportunidade de encená-las, de ver as suas encenações, junto ali com seus colegas de sala, e isso teve uma grande influência durante a sua formação. E a gente vê várias referências a Virgílio, a Homero e a outras tragédias e comédias gregas perpassando toda a sua obra. Uma outra grande influência que ele já sofreu já na sua infância foi das peças ou aquelas encenações de teatro moralistas que eram feitas pelas companhias de teatro itinerantes. Então, ali naquela época, a gente tinha aquelas companhias de teatro que vocês já devem ter visto em algum filme ali da época medieval, que iam andando de cidade em cidade. As mulheres também eram interpretadas por homens, o que continuava acontecendo, inclusive, no momento em que o Shakespeare estava escrevendo as suas peças. Só que um diferencial interessante era que os personagens dessas peças eram personificações de vícios e virtudes. Então a gente tinha a raiva, a glutonice, a luxúria, enfim, os pecados capitais ali dos cristãos. Só que a gente também tinha as virtudes sendo encenadas ali, o perdão, a graça, enfim, todas as virtudes cristãs que vocês pensarem, a coragem e etc. E aquilo ali deveria ser muito interessante, porque assim, você sabe que o bem vai vencer no final, mas você não deixa de se entreter ali com as coisas que acontecem ali durante o momento em que a peça está sendo encenada. E a terceira e última grande influência na vida do Shakespeare foi referente às tradições religiosas nas quais ele foi criado. Então estamos falando de uma época que a Inglaterra já era protestante e que inclusive era crime ser católico. É bom frisar que, por exemplo, o Thomas More, o santo Thomas More, ele sofreu uma morte horrível exatamente por ter
firmado ali a sua fé católica e não jurado lealdade à nova fé do rei Henrique VIII. Mas ainda que o protestantismo tenha se alastrado pela Inglaterra de forma até mesmo forçada, aquelas tradições católicas, elas não foram abolidas em sua integridade. Então as pessoas continuavam celebrando ali de forma meio obscura a Páscoa ou a Paixão de Cristo, enfim, se você é católico ou se você cresceu numa cidadezinha do interior ali de Minas Gerais, você sabe quais são essas tradições católicas que eu tô falando. E tudo isso misturado às tradições folclóricas pagãs que o catolicismo havia incorporado ali e havia transformado aquilo ali em uma celebração religiosa, mas as suas raízes eram pagãs, era da época que a Inglaterra, que era tudo mato na Inglaterra, que o Império Romano já tinha conquistado, mas ainda tinha vários bárbaros, invasões de vikings, etc. E aí imagine que esse é o caldo cultural do qual sai o maior escritor de todos os tempos, que é William Shakespeare. E olha só, a minha primeira experiência com William Shakespeare foi durante a leitura de Macbeth, que também foi uma leitura conjunta que a gente fez lá na academia. Só que Macbeth é uma peça profunda, então ela tem camadas. Ela é a menor tragédia do Shakespeare, mas ela é a tragédia mais densa, mais pesada. Existe uma aura obscura ali que permeia a tragédia o tempo inteiro, e é um negócio meio esquisito a leitura de Macbeth. Foi uma das últimas tragédias que ele escreve em de vida. E Hamlet é uma das maiores tragédias de Shakespeare, então a gente saiu assim da menor tragédia para a maior tragédia. Só que assim, ainda que seja a maior tragédia, as camadas, os níveis de profundidade de Hamlet são inimagináveis. Então a gente tem zilhares de textos críticos construídos sobre a tragédia Hamlet e sobre a figura Hamlet, especificamente falando. E quem foi Hamlet, afinal de contas? Para conversar um pouco sobre quem foi Hamlet, eu queria chamar a atenção de vocês para um texto crítico do Northrop Frye, que vem se tornando um dos meus autores, um dos meus críticos literários favoritos de toda a minha vida. Eventualmente a gente conversa sobre ele aqui no canal. Mas o Northrop Frye diz o seguinte: olha, não importa quem foi Shakespeare na vida real, quem foi Hamlet na vida real. Não importa se Hamlet é um filho do Shakespeare que morreu mais cedo, não importa se a Ofélia foi inspirada na história de uma menina que também se jogou de uma ponte, um negócio assim. Não importa quem essas pessoas foram na vida real. O que importa é o que essas pessoas são dentro do contexto da tragédia. Então, uma postura conservadora e uma postura interessante que você pode assumir para ler essas peças, que são peças complexas, é deixar o mundo exterior, pelo menos temporariamente, de lado. Eu quero que você faça uma suspensão do seu juízo de credulidade e que você foque em ler a tragédia somente pelo prazer da leitura da tragédia. E aí você vai descobrir que o Hamlet é um príncipe da Dinamarca e ele teve o seu pai tirado de sua presença de forma muito prematura. O seu pai morre muito cedo, ele tem uma espécie de ataque cardíaco ali durante o momento que ele está descansando no jardim, e a sua mãe se casa, a sua mãe Gertrude, se casa muito rapidamente com o irmão do pai. Então ela se casa muito rapidamente com seu tio, que é o Cláudio. Isso é uma espécie de repetição ali do que aconteceu com a história do Henrique VIII e a Catarina, que anteriormente era casada com seu irmão. Só que olha só, você não precisa ficar pegando essas referências externas em uma primeira leitura. Essas referências externas recheiam a leitura depois que você já conseguiu compreender as várias camadas de profundidade que você consegue tirar de uma leitura crua e simples. Olha só. E aí a gente tem esse príncipe da Dinamarca, que é um filósofo, que é um cara das letras, que está estudando na Inglaterra. E aí, do nada, esse menino precisa enfrentar a realidade da vida e ele precisa ter uma postura que era uma postura que ele não precisava ter enquanto seu pai estava vivo. É mais ou menos aquela questão de, quando meu pai morrer, aí eu decido se eu quero ser o rei da Dinamarca ou não.
Parece que o sistema de reinado ali da Dinamarca era meio que por eleição, mas meio hereditário, uma mistura dos dois e tudo. Então ele meio que tinha, assim, deixado de viver na vida real e meio que tinha escolhido resolver os seus problemas depois que seu pai tinha morrido. Mas aí o seu pai morre muito cedo e ele precisa resolver os seus problemas do dia pra noite. E aí entra um elemento fantástico na narrativa, que é o elemento do fantasma do seu pai. Então, logo no primeiro ato, vocês vão encontrar o suposto fantasma do pai do Hamlet, que também se chama Hamlet, o Hamlet pai. E ele aparece na peça para dizer que a morte dele não havia sido natural coisíssima nenhuma. Na verdade, ele havia sido assassinado e foi uma trama de assassinato planejada pelo seu próprio irmão. Então a gente tem ali uma história de fratricídio. Então o Cláudio o havia assassinado e, para terminar, para coroar ali com a cereja do bolo, ele ainda se casa com a esposa do cara. Então, assim, uma pessoa mais degenerada eu não conseguiria pensar. E agora essa pessoa degenerada tá ali servindo como rei da Dinamarca. Então há algo de podre no reino da Dinamarca. É daí que vem essa expressão clássica que a gente geralmente fala quando o nosso sexto sentido tá apitando, dizendo que aquela situação não é uma situação muito comum. E o Hamlet escuta essa história do pai e ele precisa decidir se ele vai acreditar ou não nesse fantasma. Por que a figura desse fantasma é uma figura sobrenatural interessantíssima dentro do contexto dessa peça aqui? Porque estamos falando, meus amigos, de uma Inglaterra protestante. Reforçando, crenças católicas, se você acreditasse em qualquer dogma católico, aquilo ali poderia te levar para a fogueira, aquilo ali poderia te levar para uma possível decapitação ou morte pior. E dentro do contexto protestante, o purgatório não existe. Só existe céu, só existe inferno. Só existindo céu e inferno, não tem da onde almas surgirem, porque os fantasmas, para a tradição católica, eram almas que estavam ali no purgatório e vinham aqui e resolver alguns problemas pendentes ou sabe-se lá o quê. Poderiam ser demônios? Poderiam ser demônios, mas também poderiam ser almas realmente interessadas em resolver suas pendências assim, para finalmente conseguir chegar no céu. Só que na tradição protestante, fantasmas são necessariamente demônios. Necessariamente demônios. E ainda que você parta desse pressuposto que fantasmas são necessariamente demônios, você precisa ter em mente que demônios também falam a verdade, desde que essa verdade sirva para os seus próprios propósitos. E isso é dito com todas as letras na outra peça de Shakespeare, que é Macbeth, onde nós temos uma reflexão do próprio Macbeth, dizendo que eventualmente os demônios falam a verdade desde que sirva aos seus próprios propósitos. Então Hamlet se vê em uma encruzilhada, ele se vê em um beco sem saída. Ele precisa descobrir se aquele fantasma está falando a verdade. Uma postura conservadora ideal seria ele descartar aquela aparição fantasmagórica como sendo uma aparição demoníaca. E, meu amigo, ainda que o que você esteja falando seja verdade, eu sei que você está instigando esse negócio ali em mim com um propósito não muito legal. Então, deixa que o rei Cláudio e a minha mãe se resolvam no além ali, a hora que eles chegarem para prestar contas a Deus. Deus resolve o que faz com eles. Eu não vou promover uma espécie de vingança com as minhas próprias mãos, até porque isso não é lá uma atitude muito cristã, veja bem. Só que o Hamlet, não. O Hamlet não só acredita no fantasma, como ele bola um estratagema ali, envolvendo uma companhia de teatro itinerante, olha só, que tá passando ali pelo reino naquele momento em específico, e vem a calhar deles encenarem uma peça que tem mais ou menos o mesmo plot twist do que o rei Cláudio teria feito com seu pai. E, a partir da reação do Cláudio, o Hamlet conclui que, de fato, o que o fantasma estava falando era verdade. Veja bem, era verdade mesmo. Eventualmente, o rei Cláudio vai confessar ali para nós, ouvintes dessa peça. Só que, a partir do momento que o Hamlet se vê obrigado a promover uma vingança, porque se o que o fantasma está falando é verdade, aquilo ali é um ultraje. Ele precisa vingar a morte do seu próprio pai. Ele entra naquele dilema
que vai culminar na frase clássica do Hamlet, que é o ser ou não ser. O ser ou não ser aqui significa mais ou menos agir ou não agir. Então, para que você seja alguém, você precisa fazer escolhas diárias, você precisa escolher se você vai acordar ou se você vai continuar dormindo, e aquilo ali vai definir o resto do seu dia, é mais ou menos assim. Então, todos os dias que você acorda de manhã, você faz uma escolha entre ser e não ser. Você faz uma escolha entre agir ou não agir. E a escolha do Hamlet era uma escolha dificílima. Agir ou não agir. Concluir ou não concluir essa vingança. E o que a gente percebe é que este filósofo vai patinar ao longo dos próximos 4 atos da peça nessa indecisão. Então, assim, ele tem uns momentos em que ele pode levar a cabo a sua vingança, mas ele prefere não e tudo. E no patinar, e a partir do momento que ele escolhe não ser, ele começa a se transformar em um buraco negro que vai sugando todas as pessoas envolvidas nessa peça para dentro desse buraco negro. Então a gente tem a figura da Ofélia, que é uma figura belíssima nessa peça. Assim, eu não consigo imaginar uma personagem feminina mais bela do que a Ofélia, e provavelmente essa personagem feminina só vai aparecer em outras peças do Shakespeare, que eu pretendo ler daqui pra frente, mas a Ofélia é uma menina belíssima, uma menina pura, uma menina que obedece ao seu irmão, que obedece ao seu pai, só que ela se apaixonou por um cara que é louco, loucaço, que endoidou das ideias ali e que, endoidando das ideias, eventualmente vai acabar assassinando seu próprio pai, que é o Polônio, um velho fofoqueiro ridículo que merecia morrer mesmo, mas enfim, ele é o pai da Ofélia, e a partir do assassinato do seu pai e a partir da rejeição do seu amado, ela enlouquece e acaba se afogando. E numa cena de afogamento, que é uma das cenas de afogamento mais bonitas de toda a história da literatura. Se você pesquisar aí no Google, Ofélia Drawing, você verá pinturas belíssimas do destino trágico dessa menina, que é o que acaba acontecendo. Então ele se transforma nesse buraco negro que começa a sugar todas as pessoas em volta, e ele se transforma em uma pessoa maligna, em sua essência. Então, ele causa certas mortes com o dolo de causar certas mortes, e às vezes essas mortes nem eram necessárias ali para vingar a suposta alma do seu pai, né? Porque, no final das contas, a gente pode imaginar que aquilo ali era um demônio mesmo. O Shakespeare insere vários elementos ocultos assim na peça para deixar o público-alvo em dúvida, para a gente saber se é ou não uma aparição demoníaca ou se é realmente o pai do Shakespeare que está ali pedindo vingança. Um dos elementos que ele insere na peça é colocar o fantasma embaixo do palco, ou seja, remetendo ao mundo inferior, o fantasma embaixo do palco gritando vingança, vingança, e aí a gente consegue imaginar a peça sendo encenada assim, deve ser um negócio bem interessante. Mas o final da peça, que é o mais trágico possível, todo mundo envolvido ali acaba morrendo envenenado, um negócio terrível, é, na verdade, um final que cumpre os desígnios malignos inicialmente, que apareceu ali na peça, inicialmente na forma desse ser sobrenatural, que a gente, de novo, fica na dúvida se é ou não uma aparição realmente demoníaca. E uma das coisas interessantes que eu acabei matutando aqui na minha cabeça com relação a Hamlet é que, apesar dele ter sido induzido a fazer essas coisas por essa aparição sobrenatural, todo o desenrolar da peça depende de atos absolutamente humanos. Então a gente não tem uma influência direta de seres sobrenaturais ali fazendo ou deixando de fazer coisas maléficas. Todas as coisas horríveis que acontecem na peça acontecem por causa de escolhas feitas pelo jovem Hamlet. E são escolhas humanas, muito humanas. E é esse o ponto mais interessante. Como que o Shakespeare consegue, ainda que a gente esteja falando de uma Inglaterra, contexto do século XVI, certo? Ele consegue fazer essa ponte, essa transição de eras, esse momento em que a humanidade e o Ocidente, de uma forma mais genérica, eu detesto falar Ocidente, porque tem imagem para tanta interpretação,
mas eu geralmente uso para falar de pessoas que vêm dessa tradição judaica, dessa tradição cristã, romana, grega, vocês entendem o que eu quero falar, né? Então ele consegue fazer essa ponte entre um ocidente que era um ocidente religioso, que era um ocidente que acreditava, por exemplo, em aparições demoníacas do tipo íncubos e súcubos, que eram representações sexuais dos demônios, então eles realmente atentavam ali às pessoas, eles realmente iam lá e se relacionavam com mulheres à noite e tudo. Esse ocidente, extremamente crédulo, extremamente consciente de forças externas que podem ser as responsáveis por causar tragédias, e um ocidente que começa a perceber que talvez essa maldade que a gente estava atribuindo ali a coisas transcendentes estivesse mais presente dentro dos nossos corações do que fora. Então a maldade dos personagens dessas tragédias, ela até pode ser inicialmente desencadeada por essas aparições sobrenaturais. A gente vê isso acontecendo em Macbeth também, que logo no primeiro ato a gente tem 3 bruxas aparecendo e fazendo ali coisas horríveis e tudo. Aqui no Hamlet, logo no primeiro ato, o fantasma também aparece. Apesar desses elementos sobrenaturais, que são os resquícios ali dessa sociedade crédula aparecerem, a maldade efetivamente dita é levada a cabo por personagens muito humanos. Então é por isso que o Harold Bloom, no livro que ele tem enorme, que ele faz resenhas críticas de toda a obra do Shakespeare, ele diz que o Hamlet é aquele tipo de personagem que a gente consegue ver andando na rua. Então ele se torna um personagem fora da peça. Então você conhece o Hamlet ainda que você não tenha lido a peça trágica do Shakespeare. Você conhece o Hamlet pela sua frase ser ou não ser, ainda que você nem saiba quem é Shakespeare. Se alguém falar isso, você vai associar automaticamente aquela cena ali da caveira e tudo. Então você pode ver Hamlet andando assim pela rua e tudo, assim como você destacou uma figura muito potente, tipo Aquiles, lá da Ilíada. A gente já tem uma resenha sobre ele aqui no canal. Ele é destacado da Ilíada, ele é quase um personagem à parte, ele quase pode ser tirado daquele contexto que ele foi inicialmente pensado por Homero, e você consegue trabalhar ele ali em diversos outros contextos. Por exemplo, a gente consegue trabalhar o Aquiles no século XXI, por que não? Brad Pitt fez isso com excelência. E o Hamlet acontece a mesma coisa com ele. Você consegue ver Hamlets andando ali igual pinguinzinhos pela rua. Isso é a parte mais impressionante de ler Shakespeare. E é por isso que o Harold Bloom diz que o Shakespeare inventa o humano. Exatamente porque ele é a ponte entre esse mundo cristão, crédulo, e o mundo secular, que é o mundo no qual nós vivemos atualmente. É por isso que você não pode perder a chance de ler a obra completa de Shakespeare. Só lembrando que a Tatiana Feltrin tem uma lista maravilhosa de leitura de Shakespeare. Vocês sabem que a Tatiana Feltrin é sempre uma recomendação desse canal. Eu vou deixar a lista de leitura dela aqui no canal. E também vou deixar a lista de leitura de Shakespeare do José Morir Nasser, que é outro professor maravilhoso que nós recomendamos em todas as nossas aulas. E vocês também encontrarão as referências de todos os livros citados, inclusive do Northrop Frye, que está na promoção agora, no Prime Day, aqui na sua descrição desse vídeo. E se não estiver na descrição, me cobrem, que eventualmente estará. É isso, eu espero ver vocês nos próximos vídeos.